Missa do Galo atrai centenas de fiéis na Catedral Metropolitana de Manaus. Prefeitura Municipal de Manaus realiza ato ecumênico hoje no bairro de Educandos. A celebração vai reunir os moradores que tiveram suas casas destruídas pelo incêndio. Imprensa turca diz que Wagner Love pode voltar ao Flamengo. Presidente Michel Temer diz que deixa o cargo com a sensação do dever cumprido. Queda de helicóptero mata governadora de estado mexicano. Forte chuva dificulta as buscas pelas vítimas do tsunami na Indonésia. Número de vítimas chega a 373. Papa Francisco reza a missa do Galo e conclama os cristãos a uma vida mais simples. Polícia Civil indicia autor de homicídio de jovem desaparecida desde a semana passada no bairro do Novo Aleixo. Homem é executado a tiros na noite de ontem no bairro de São Jorge. Jornal da Manhã está começando agora. 6h em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Depois de prever 34 milímetros de precipitação pluviométrica para ontem, o Instituto Climatempo aumenta para 42 milímetros a previsão para hoje e diz que a probabilidade é de 80%. Sol com alguma nebulosidade pela manhã, com previsão de pancada de chuva à tarde e à noite. Umidade relativa do ar bem alta, em 91%. A temperatura no momento aqui no sítio histórico de Manaus está na marca dos 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 30 graus centígrados. Terça-feira, 25 de dezembro de 2018, dia de Natal. Para os católicos e protestantes, Natal é a celebração do nascimento de Cristo, que os ortodoxos celebram no dia 7 de janeiro. Dia do Pai Natal, para quem não é católico, mas celebra o Natal. Já se passaram 359 dias de 2018 e faltam agora somente 6 para acabar o ano. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história. Em 320, a Igreja Católica instituía a data do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro voo no Brasil, em Belém, de um dirigível de Leptória, em 1881, e segundo do mundo, por Júlio César Ribeiro de Souza. Morria em 1895 o escritor brasileiro Raul Pompeia. Fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e início da Federação Russa. Trabalhadores de 4 empresas do transporte coletivo de Manaus ficam sem o pagamento do 13º salário anunciado para ocorrer nesta segunda-feira. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, as companhias não conseguiram fazer o pagamento em tempo hábil. Ao todo, 9 empresas operam na capital. Delas, as empresas Vega, Global e Eucatur, grupo proprietário de 2 empresas, não conseguiram depositar a quantia referente ao 13º por conta do expediente bancário reduzido no feriado natalino. Em nota, o Sinetran informou que as empresas se comprometeram em realizar o depósito até amanhã, quarta-feira. A Prefeitura de Manaus informa que a partir de amanhã, quarta-feira 26, a linha 321 da linha Comunidade São João Praça da Saudade atenderá a comunidade 23 de setembro no bairro Lagoa Azul, na Zona Norte, em caráter experimental durante 15 dias até o dia 9 de janeiro. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, salienta que o atendimento à referida comunidade pela linha 321 ocorrerá somente em dias úteis, nos horários de pico da manhã e da tarde, nos 2 sentidos, bairro Centro e Centro-Bairro. Manaus, 6h08. Estão abertas as inscrições para o curso Teoria e Prática do Roteiro do Sindicet. As aulas serão realizadas em 5 sábados, de 12 de janeiro a 9 de fevereiro, das 9 às 12 horas. O curso será ministrado no Rede Espaços Inteligentes, localizado na rua Juruá, 265, no bairro Vieira Alves. Para se inscrever, o interessado deve mandar e-mail para cinestufan@gmail.com com assunto vaga curso de roteiro. O facilitador do curso será o jornalista e crítico do Cine7, Ivanildo Pereira. A Prefeitura de Manaus está com inscrições abertas até o próximo dia 28 deste mês para o primeiro exame de seleção de candidato ao programa de residência jurídica voltada a bacharéis em direito. A bolsa auxílio mensal dos residentes será de R$2.500 e o objetivo é proporcionar aos profissionais o conhecimento da advocacia pública. O procurador-geral do município, Rafael Albuquerque, destacou que o prefeito lançou
Essa ação inédita na gestão municipal para proporcionar tanto conhecimentos teóricos e práticos na administração municipal aos residentes, quanto para ampliar a capacidade de resposta às questões jurídicas do município. O edital está disponível no site da Procuradoria-Geral do município e no pgm.manaus.am.gov.br. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, prorrogou até o dia 28 deste mês as inscrições do edital de credenciamento público número 02/2018 para a sessão de uso das salas do terceiro andar do edifício Rio Mar. O edital, o termo de sessão, a ficha de inscrição, entre outros anexos, podem ser acessados pelo link editais.cultura.am.gov.br. A Prefeitura de Manaus lançou um novo edital para a seleção de propostas ao concurso prêmio para a escolha do nome e da identidade visual da mascote da cidade, o Sauínt Manaus, que dará um prêmio de R$10 mil ao ganhador. Os candidatos que participaram anteriormente por ocasião do primeiro edital poderão se inscrever novamente apresentando novas propostas. As inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de fevereiro do próximo ano. Desde 2005, o Sauim de Coleira é mascote do município de Manaus. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na rede SEMAS, situada na rua Rubídio 288, Vila da Prata. O edital com todas as regras do concurso está disponível no site semas.manaus.am.gov.br. As inscrições para o curso de pós-graduação em logística empresarial seguem até o dia 28 de dezembro. O curso é da Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Amazonas e tem como objetivo a formação de recursos humanos para o atendimento da demanda do Polo Industrial de Manaus, que busca por profissionais especializados para atuação na logística empresarial. Podem participar do processo de seleção candidatos portadores de diploma de curso superior, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo de qualquer área. As inscrições estão sendo realizadas na ESO, localizada na Avenida Leonardo Malcher, no centro, no horário 8 às 15 horas. Agora 6h11 em Manaus. Com investimento de R$2 milhões, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, lançaram o edital do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência, o PRONEX. O edital apoia a execução de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, visando dar suporte financeiro aos trabalhos dos grupos de pesquisas com excelência reconhecida no estado do Amazonas. Os interessados podem submeter os projetos até o dia 30 de janeiro do próximo ano, por meio de formulário online específico via sistema de gestão da informação da FAPEAM, o SIG FAPEAM, disponível no www.fapeam.am.gov.br. A divulgação da análise de enquadramento deverá ocorrer a partir do mês de maio de 2019. Centenas de pessoas se reuniram na tradicional Missa do Gado na noite desta segunda-feira, na Igreja da Matriz, no centro da capital. A missa celebra o mistério da encarnação de Jesus e é a principal missa durante as festividades natalinas. A Missa do Galo começou pontualmente às 19 horas com a entoação de cânticos com a temática do nascimento de Jesus. O bispo auxiliar Dom Edmilson Tadeu realizou celebração em Manaus no lugar do bispo Dom Sérgio Eduardo Castriani. O texto bíblico de Isaías 9:12 também foi lido. Um dos momentos mais importantes da programação foi quando o bispo chamou todas as crianças presentes até a frente. Ele pediu para que os pequenos gritassem "Viva Jesus Cristo", enquanto a imagem do menino Jesus era levada até o presépio do local ao som da canção Noite Feliz. Durante a celebração, o bispo Dom Edmilson celebrou as narrativas do nascimento de Jesus para explicar que os cristãos devem ser pessoas acolhedoras. Nesta noite somos convidados a ir até o presépio. Lá existe uma realidade que nós experimentamos, porque todos nós nascemos de mulheres. Neste Natal, o melhor presente que podemos entregar é a sensibilidade, tolerância, compreensão, alegria, acolhida, honestidade e solidariedade. Cada criança que chamei até aqui à frente é um sinal de esperança. Confiamos em um mundo melhor nestas crianças, afirmou o bispo. No meio da celebração, Dom Edmilson chamou as crianças que estavam na catedral até o altar. Um ato ecumênico para celebrar o Natal será realizado nesta terça-feira, hoje, portanto, no bairro de Educantes, na zona sul de Manaus. Quase 600 moradores do bairro tiveram suas casas destruídas durante um incêndio de grandes proporções ocorrido no dia 17 deste mês. A celebração terá início às 19h30 e 7h30 da noite, portanto, na rua Inocêncio de Araújo, nas proximidades do Centro Social Zulândio e a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que recebe famílias desabrigadas por conta da tragédia. O ato ecumênico será realizado por meio do Fundo Manaus Solidário da Prefeitura de Manaus. Polícia.
A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Orlando Amaral, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, apresentou na manhã desta segunda-feira, durante coletiva de imprensa, realizada às 9h30 na unidade policial, Paulo Sérgio de Oliveira Bentes, de 28 anos, preso pela autoria do homicídio de Raquel Melo de Moraes, que estava desaparecida desde a noite da última quarta-feira, quando saiu por volta das 19h30 da casa onde morava com a família, situada no bairro do Novo Aleixo, na zona norte da cidade. A vítima tinha 19 anos. De acordo com o titular da especializada, os familiares da vítima suspeitavam que Paulo Sérgio tivesse envolvimento no desaparecimento de Raquel. Na manhã de sábado, o tio da vítima teria ido até a casa do infrator e notou que havia manchas de sangue em um colchão que estava dentro do imóvel. Em seguida, acionou os policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária, que realizaram a detenção do homem. O infrator foi preso por volta das 10 horas em via pública na rua E4, no conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Em seguida, o indivíduo foi levado para a DHS. Após prestar esclarecimentos, confessou ter matado a jovem com um golpe de faca na região do pescoço, explicou Orlando Amaral. Conforme o delegado, ao longo das diligências para elucidar o caso, os policiais receberam informações de que Paulo costumava perseguir Raquel. Após a prisão do infrator, o indivíduo confessou que matou a jovem enquanto eles estavam deitados na cama Agora dele. 6h18 em Manaus. Vamos ao resumo policial da noite madrugada com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva, Edson Melo, ouvinte do Jornal da Manhã, Hamilton Cabral, muito bom dia. Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã, está chovendo e chovendo muito, e com isso as pistas estão completamente molhadas, escorregadias, e o nosso motorista que estiver nesse momento trafegando pelas ruas da cidade, principalmente na área da zona norte e leste, onde está chovendo e chovendo muito forte nesse momento. No pronto-socorro 28 de agosto, 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Um homem também deu entrada vítima de uma facada na barriga. Uma outra pessoa, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã, uma jovem de 26 anos também deu entrada vítima de violência doméstica. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de uma cacetada na cabeça. As informações dão conta de que um taco de golfe foi usado para essa lapada. Pegou, mas pegou forte. O homem segue internado no pronto-socorro João Lúcio. Ainda do João Lúcio, um acidente de trânsito, uma queda de moto, deixou uma pessoa gravemente ferida por volta de 19h33, era a noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que esse homem caiu, rebolou pelo asfalto e já, infelizmente, já chegou, ficou todo quebrado e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Era por volta de 22h30. Pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de facada. Acabou levando uma facada na barriga na comemoração do Natal. Estavam reunidos parentes e amigos nessa casa. O churrasco estava sendo servido. O fogo ardia na churrasqueira. Era galinha, calabresa, bisteca e aquela linguiça de frango. O cardápio era esse. As pessoas estavam ali se reunindo, comendo, tudo tranquilo. De repente, um primo e dois primos começaram a se desentender. A discussão foi se acalorando e acabou em peia, acabou em faca. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. Era noite de ontem. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro Platão Araújo, centenas de pessoas, tanto também no João Lúcio, quanto também no pronto-socorro 28 de agosto, deram entrada com vítima da tal da virose, né? A mudança de clima que está acontecendo deixa as gargantas aí arrebentadas, as pessoas com febre, e nós entramos nessa estatística. Eu também peço desculpas aos ouvintes do Jornal da Manhã. Estou com a goela arrebentada, mas vamos levando o nosso Jornal da Manhã com o nosso noticiário policial, ainda do Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de golpes de corrente. Ele apanhou com corrente de cachorro, de amarrar cachorro. As informações dão conta que ele ficou embriagado, quis agredir a esposa e os parentes dela deram umas lambadas nele com corrente de cachorro.
As notícias do Instituto Médico Legal. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. No último dia 22 de dezembro, portanto, há 3 dias atrás, um homem sofreu um violento acidente de trânsito no município de Iranduba. Desde então, ele estava internado no pronto-socorro João Lúcio, estava entre a vida e a morte. E ontem à noite, faltando aproximadamente 1 hora para o Natal, ele morreu nas dependências do pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. O Instituto Médico Legal deslocou seu carro-tumba para que fosse feito, o transporte da vítima até a sede do IML. Bairro de São Jorge, noite de ontem. Um homem, até o presente momento não identificado, teve o corpo crivado de balas. Ele morreu com vários tiros espalhados pelo corpo. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, que tem como titular o Dr. Orlando Amaral, já está trabalhando no caso. O Departamento de Perícia Técnica Científica também esteve no local e com certeza já fez seu trabalho com brilhantismo e vai, a partir da perícia que foi feita, ajudar e muito na elucidação desse crime ocorrido no bairro de São Jorge. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Chove e chove forte na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar pela quina, concurso de número 4.859. A quina, o prêmio principal, acumulou o estimativo de prêmio para o próximo concurso, amanhã, dia 26, 10 milhões de reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A quadra teve 60 ganhadores com premiação individual de R$8.626,79. O terno teve 5.503 apostas ganhadoras, prêmio individual R$141,44. O Duque teve 140.429 ganhadores. O prêmio para cada um deles R$3,04. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.859 da quina. Anote: 15, 30, 56, 67, 70. Repetindo: 15, 30, 56, 67 e 70. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1754. 15 acertos, 2 apostas ganhadoras, uma de Divinópolis, Minas Gerais, e outra de Rio de Janeiro, capital. Cada uma delas recebe R$667.955,15. Com 14 acertos, 321 apostas ganhadoras, prêmio R$1.829 mais 32 centavos. 3 acertos, 11.549 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, fixo, R$20. 12 acertos, 150.540 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 781.039 apostas ganhadoras. O prêmio, R$4. Atenção para as dezenas da Loto Fácil, concurso 1754. Anote: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso 1754 da Loto Fácil. Confira: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25. Agora 6 horas e 30 minutos em Manaus. Esportes. De olho no Campeonato Amazonense de 2019, o Penharol realizou contratações para a disputa do Campeonato Amazonense, que estreia no dia 2 de fevereiro contra o Nacional. O Leão da Velha Serpa está reformulando o elenco e a comissão técnica para buscar o título amazonense e o retorno à disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. O Leão da Velha Serpa anunciou nesta última semana 7 novos jogadores e renovou o contrato com 4 remanescentes do último campeonato para formar o grupo da próxima temporada. Depois de declarar publicamente
alegadamente ser torcedor do Palmeiras, Hulk é perguntado com frequência sobre a chance de atuar no seu clube de coração. Embora este seja um desejo dele, o atacante de 32 anos de idade sabe que o sonho não será realizado tão cedo, já que tem mais 2 anos de contrato com o Xangai SPG, atual campeão chinês. A imprensa da Turquia está anunciando que já existe um acerto verbal entre Flamengo e Wagner Love para que o atacante volte ao time da Gávea a partir de janeiro. Contudo, para o acordo se concretizar, falta a liberação da direção do Beşiktaş, clube no qual o jogador de 34 anos tem contrato até junho de 2020. O meia Léo Valência tem apenas mais 6 meses de contrato com o Botafogo. Assim, existe a possibilidade do jogador deixar o clube. Quem está interessado no futebol do atleta é o Colo-Colo. Em entrevista ao jornal El Gráfico, Mário Salas, técnico da equipe chilena, indicou a contratação do meio-campista. O vínculo com o Glorioso vai até junho de 2019. Últimas notícias. Os 3 principais índices de ações dos Estados Unidos terminaram em baixa de mais de 2% em sessão abreviada antes do feriado de Natal. O mercado reagiu mal às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, é o único problema da economia do país. O Dow Jones Industrial Average caiu 2,91% para 21.792 pontos. O Standard & Poor's 500 perdeu 2,71% para 2.351 pontos. E o Nasdaq Composite recuou 2,21% para 6.192 pontos. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta terça-feira em forte baixa de 5,01% após o péssimo resultado da véspera em Wall Street, em meio às incertezas em Washington e da queda dos preços do petróleo. O índice Nikkei, também afetado pela valorização do iene, perdeu 1.010,45 pontos a 19.155,74 unidades, o menor nível desde abril de 2017. O Topix, segundo o principal indicador que conta com as ações cotadas no primeiro índice, caía 4,88% no mesmo momento, para 1.415,55 pontos. Um total de 1,8 milhão de trabalhadores tem até a próxima sexta-feira, dia 28, para sacar o abono salarial PIS/PASEP no base 2016. O valor ainda disponível é de 1,3 bilhão de reais. Segundo o Ministério do Trabalho, 7,46% das pessoas ainda não sacaram os recursos. Inicialmente, o prazo limite para fazer o resgate era 29 de junho, mas a prorrogação foi autorizada em 11 de julho por resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador Codefat. Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte queda nesta segunda-feira, véspera de Natal, em meio a temores persistentes sobre o excesso de oferta da commodity no mundo. O petróleo WTI para fevereiro fechou em queda de 6,71% a $42,53 o barril na New York Mercantile Exchange, o valor mais baixo desde 2016. Já o Brent para o mesmo mês recuou 6,22% a $50,47 o barril na Intercontinental Exchange. 6h39 em Manaus. O governo da China pretende fixar tarifas temporárias reduzidas de mais de 700 itens de produtos a partir de 1º de janeiro de 2019. A confirmação foi transmitida pelo comunicado oficial do Ministério da Fazenda do país. Medida paralela define que 298 itens de produto de tecnologia da informação terão as tarifas reduzidas a partir de 1º de julho de 2019. Inicialmente, os países beneficiados pela medida são Nova Zelândia, Peru, Costa Rica, entre outros. De acordo com a comunicação, serão aplicadas tarifas convencionais a produtos de 23 países e regiões. Os economistas do mercado financeiro reduziram as projeções para a balança comercial em 2018 na pesquisa Focus realizada pelo Banco Central. A estimativa de superávit comercial para este ano caiu de 58 bilhões de dólares para 57,75 bilhões. Um mês atrás, a previsão estava em 58 bilhões de dólares. Para 2019, a estimativa de superávit subiu de 52,82 bilhões de dólares para 53,40
50 bilhões de dólares, antes 52,24 bilhões de dólares de um mês atrás. Em vídeo de balanço publicado ontem pelo Ministério da Fazenda, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, diz que o órgão tem atuado não apenas para coibir infrações tributárias, mas para combater a concorrência desleal. Ele defendeu o enfrentamento à sonegação e a prática de fraudes na arrecadação de impostos. Se todos os contribuintes pagassem, todos pagariam menos. É isso que nós queremos, disse ele. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o próximo governo, que assume no dia 1º de janeiro, terá um cenário mais favorável do que em 2016, quando Michel Temer assumiu o comando do Brasil após o impeachment de Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional. Em vídeo de balanço publicado ontem pelo Ministério da Fazenda, Mansueto lembrou que há 3 anos a taxa de juros estava acima de 14% ao ano e a inflação acumulada em 12 meses ultrapassava 9% e hoje a Selic é de 6,5% e a inflação está abaixo de 4%. Além disso, ressaltou, a economia do país estava em queda de 3,5%. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dange, emitiu pareceres em série contra a reforma trabalhista. As manifestações foram apresentadas ao STF, o Supremo Tribunal Federal, dias antes do início do recesso do Judiciário. Parte das ações aguardava pela opinião da PGR para a Corte dar prosseguimento à análise dos casos. Na última quarta-feira, 4 posicionamentos de Dange entraram no sistema do STF. Todos eles são contrários total ou parcialmente a novas regras da CLT, a consolidação das leis trabalhistas em vigor desde 11 de novembro de 2017. As mudanças foram aprovadas pelo Congresso e implementadas pelo governo Michel Temer. Manaus, 6:42. Há 6 dias da posse, o presidente eleito Jair Bolsonaro reafirmou nesta segunda-feira a defesa dos interesses da população e do desenvolvimento do país. Em uma postagem em sua conta no Twitter, Bolsonaro disse que assim que assumir vai revogar decisões tomadas em diferentes áreas que não têm beneficiado aos brasileiros. Inúmeras regulamentações em todos os setores que só servem para arrecadação e entraves de desenvolvimento sem nenhum retorno prático ao cidadão irão ser revogadas rapidamente em meu governo. Menos interferência do Estado significa melhores condições de vida ao brasileiro. Em vigor desde 2010, a lei da ficha limpa foi o principal motivo de impugnação de registro de candidaturas nas eleições gerais de 2018, segundo o balanço da Procuradoria-Geral Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral contestou 2,6 mil registros, o que representa 9,1% dos 29.085 pedidos feitos à Justiça Eleitoral para os cargos majoritários e proporcionais disputados neste ano em todo o país. A maior parte das contestações, conforme a PGE, decorreu da inelegibilidade prevista na lei da ficha limpa, incluindo a da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretendia concorrer ao Palácio do Planalto. Manaus, 6:43. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministro João Otávio de Noronha, decidiu suspender a execução da pena do deputado federal João Rodrigues, do PSD, que está preso desde fevereiro no regime semiaberto, trabalhando de dia na Câmara dos Deputados e dormindo à noite no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A Procuradoria-Geral da República já apresentou ao Supremo Tribunal Federal um recurso contra a decisão. Rodrigues está condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por crimes contra a lei de licitações cometidos quando ele ocupava o cargo de prefeito interino de Pinhalzinho, em Santa Catarina, e a defesa do parlamentar vinha tentando emplacar nos tribunais a tese de que não poderia haver a punição por motivo de prescrição e extrapolação do prazo para a punição. Líderes da base de coalizão do governo de Israel decidiram ontem antecipar em 7 meses as eleições. As eleições gerais vão ocorrer em 9 de abril de 2019. A previsão inicial era novembro. A decisão foi confirmada por interlocutores do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. No seu 4º mandato no cargo, Netanyahu comanda a coalizão que reúne 61 parlamentares do total de 120 do Knesset, o parlamento israelense. A base é liderada pelo partido Likud de Netanyahu e está no poder desde maio de 2015. Dos 35 partidos registrados atualmente no Brasil, 14 não atingiram a cláusula de desempenho. A tendência é que essas legendas se juntem a outras para garantir acesso ao fundo partidário, o que vai diminuir o número de siglas do país. O PCdoB e o Partido Pátria Livre, o PPL, por exemplo, já anunciaram fusão oficialmente no último dia 2.
O Patriota, do candidato à presidência Cabo Daciolo, incorporou o PRP no último dia 17. 4 dias depois, o Podemos, do presidenciável Álvaro Dias e do senador Romário, do Rio de Janeiro, anunciou a incorporação do PHS, do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. O Podemos também tenta atrair a rede de Marina Silva, que deve definir o futuro em março. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro encontrou irregularidades em obras da linha 4 do metrô que podem ter provocado danos de 2,78 bilhões de reais aos cofres do governo fluminense. O prejuízo foi constatado por técnicos do tribunal em 2 processos que foram julgados pelos conselheiros na última semana. O TCE determina que os consórcios responsáveis pelas obras devolvam ao Estado os valores pagos irregularmente e paguem multas. Um dos processos, no valor de 1,38 bilhão de reais, refere-se à medição de quantidades maiores do que aquelas efetivamente executadas e feitas em desacordo com critérios acertados, que geraram duplicidade de pagamentos e material não utilizado na obra. Manaus 6:46. O vulcão Etna, no sul da Itália, na Sicília, entrou em erupção. Localizado entre as províncias de Messina e Catânia, é um dos mais altos do mundo, com aproximadamente 3.300 metros de altitude. As informações foram confirmadas pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália. De acordo com o órgão, o vulcão intensificou e entrou em plena erupção há 4 dias. Houve lançamento de lavas e cinzas. O aeroporto da província de Catânia chegou a ser fechado. Não há informações sobre vítimas nem evacuação na região. 6:47 em Manaus. O presidente Michel Temer, em pronunciamento feito na noite desta segunda-feira, em cadeia de rádio e TV, para felicitar a nação pelo Natal, disse que deixará o cargo em 31 de dezembro com alma leve e a consciência do dever cumprido. Para ele, valeu cada obstáculo vencido, cada momento vivido. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, confirmou nesta segunda-feira a morte em um acidente aéreo da governadora do estado de Puebla, Marta Érica Alonso, e de seu marido, ex-governador e atual senador, Rafael Moreno Vale. O helicóptero caiu no povoado de Santa Maria de Coronango, a 3 milhas náuticas ao norte do aeroporto internacional da cidade de Puebla. O acidente aconteceu às 14h40 no horário local, 10 minutos depois da decolagem do heliporto denominado El Triângulo de las Salmas. Um grupo de turistas ficou ferido em um acidente no teleférico de Montserrat, em Bogotá, na Colômbia, nesta segunda-feira. Entre os feridos estão 3 brasileiros. Fortes chuvas na costa da ilha de Java, no estreito indonésio de Sunda, dificultam nesta terça-feira as tarefas de busca e resgate dos 57 desaparecidos após o tsunami do último sábado. As equipes de emergência rastrearam cerca de 100 quilômetros do litoral na busca por pessoas com vida presas entre os escombros provocados pelo tsunami, cujo último balanço oficial situa em 373 as vítimas fatais e mais de 1.450 feridos. Entretanto, as autoridades da Indonésia levaram nesta terça-feira para 429 o número de mortos no tsunami que atingiu o litoral do estreito de Sunda após a erupção do vulcão Anak Krakatoa. Equipe de resgate continua a busca de mais vítimas. O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, disse que também há pelo menos 154 pessoas desaparecidas. O número de feridos está em mais de 1.500. 6:49. Peregrinos de todo o mundo se reuniram nesta segunda-feira para comemorar o Natal perto da Basílica da Natividade, construída sobre a gruta onde nasceu Jesus, segundo a tradição cristã, e onde a afluência aumentou muito em relação ao ano passado. Como é tradição, escoteiros palestinos marcharam ao som de gaitas na Praça do Presépio, situada perto da Basílica, onde foi montada uma imponente árvore de Natal. Em um ambiente festivo, alto-falantes reproduziam cânticos natalinos em árabe. O Papa Francisco apontou para a ganância insaciável e a ostentação de bens materiais durante a Missa do Galo, celebrada nesta segunda-feira na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Para ele, o homem deve refletir sobre a necessidade do supérfluo. Durante a homilia, o Papa citou os costumes egoístas aderidos pela humanidade, citando que os alimentos do mundo não saciam o coração e que, para muitos, a vida consiste em possuir bens materiais. Francisco completou dizendo que é preciso superar o egoísmo e evitar cair na mundanidade e no consumismo. Agora 6:50 em Manaus.
Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Consumo sem prestação. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Bancadas temáticas influem menos no voto que o partido. O que diz o Estado de São Paulo? O SP volta a contratar e prevê o primeiro superávit em 5 anos. Manchete do Correio Brasiliense. Luzes trazem o espírito de Natal. Vamos até BH com destaque do Estado de Minas. Tsunami mata mais de 300 na Indonésia. Porto Alegre, destaque do 0 Hora. Legado de 2 anos e 8 meses de Temer no Planalto. 6h50 termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Alberto Pellegrini. A técnica foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45. Na sequência da nossa programação, o especial de Natal da sua Rádio Difusora com Elias Matos. E cadê Elias? Já se encontra aqui. Já está aí. Bom dia, Dias. Bom dia a todos.